E aí pessoal, aqui é o Bido e hoje então a gente vai pro dia 13 do Advent of Cyber e vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre análise de pacotes. A história basicamente diz aqui, né, que depois de receber o e-mail do dia 6 e analisar o malware do dia 12, o time de SOC ele vai fechar o caso, porque ele já analisou tudo, mas logo antes de fechar o caso eles percebem algum padrão suspeito na rede. Então agora fica o encargo, né, do time de SOC ajudar a analisar esse tráfego suspeito para fechar esse caso. O objetivo do aprendizado de hoje, então, é aprender o que é tráfego de análise de tráfego, porque ainda importa, aprender os fundamentos de análise de tráfego, aprender algumas features essenciais usadas em investigação do Wireshark, aprender também a analisar padrões, identificar anomalias numa rede, e também aprender ferramentas adicionais para identificar endereços maliciosos e conduzir análises futuras. Por fim, né, ajudar o time do Elfo a investigar os padrões de tráfego suspeito. Então, né, pacotes e análise de pacotes. Os pacotes eles são a unidade mais básica, né, de transferência de dados numa rede. Então, quando uma mensagem é enviada de um host para o outro, essa mensagem é enviada em pequenos pedaços, cada pedaço é chamado de packet. E análise de pacote é o processo de extrair, analisar, identificar padrões de rede, como conexões, compartilhamentos, comandos e outras atividades de redes, por exemplo, login, falha de sistema e tudo isso, né, de arquivos de tráfego que foram pré-gravados, né, e registrados. Então, por que a análise de pacote ainda importa? Basicamente, a análise de tráfego é um conteúdo, né, uma origem rica de dados. Então, os PCAPs, né, a captura dos pacotes, conhecidos como PCAPs, eles provêm uma fonte muito rica de dados para fazer análise. Então, né, capturar dados ao vivo, né, no momento que eles estão acontecendo, podem ser feitos para focar, né, no flow do tráfego, o que provê algumas estatísticas, né, desse tráfego aí. Então, identificar e investigar padrões de rede em profundidade é feito ao nível de pacotes. Então aqui ele fala, né, sobre apenas capturar o tráfego de rede mais genérico assim, tu consegue entender algumas coisas, só que se tu for analisar, tu quer fazer uma análise mais profunda, aí tu tem que analisar, né, a nível do pacote. Então, consequentemente, né, a detecção de ameaças e análise e troubleshoot, né, solução de problemas em tempo real, não pode ser feito sem uma análise de pacotes, sem uma análise mais avançada. Então hoje, a maioria dos mecanismos de detecção de rede e sistemas de notificação, eles, né, fazem a ingestão aí também e o parseamento das informações a nível de pacote para criar tanto alertas, tanto estatísticas, né, de alguns dados. E também a maioria dos times vermelhos, azuis e roxos, os exercícios desses times no caso, são otimizados a nível de análise de pacotes. E por último, até mesmo dados encriptados ou encodados, eles provêm algum valor de certa forma, né? Por mais que a gente não consiga ler eles de fato, a gente pode extrair alguma informação talvez e entender alguns padrões ou situações. Então, pontos para considerar, né, quando trabalhando com PCAPs. Tem alguns pontos então para a gente considerar que são, o primeiro ponto é a rede e padrões de protocolos, né? Então conhecer alguns protocolos padrões. Então, detalhes, né? Conhecimento de rede e operações de protocolo é um dever, né, para análise de pacotes. Então, um analista ele deve saber como os protocolos funcionam e também como cada protocolo pode prover alguma informação particular para ser usada pelo analista e pelas análises. Então, e também entender, né, o comportamento normal e anormal e também padrões é um grande adicional. O outro ponto é a familiaridade com ataques e conceitos de defesa. Então você não pode, né, detectar o que você não sabe. Então o analista ele deve saber como alguns não, né, os ataques são conduzidos para identificar o que está acontecendo e também identificar aonde se olhar, né, para onde procurar esses possíveis ataques. E por último, experiência prática com ferramentas de análise. Então você não pode, aquele da, né, um ditado famoso, você não pode botar fogo no palheiro para encontrar agulha. Então, o analista ele deve saber utilizar as ferramentas para saber extrair as informações exatas e não perder, né, muito tempo tendo que analisar tudo. Né? Ele já consegue fazer um filtro e analisar os melhores bytes possíveis. E quando se fala de análise a nível de pacote, pode parecer
mais difícil em teoria do que na prática, né? Hard to implement the theory in practice, né? No caso, pode ser mais difícil implementar toda essa teoria na prática. Mas existem algumas checklists e alguns playbooks que vão, né, tornar esse processo e essa análise muito mais fácil. Então aqui ele mostra um desses playbooks, por exemplo. A primeira coisa é checar algumas hipóteses, né? Ter uma hipótese é interessante antes de é importante antes de tu analisar os pacotes, porque o analista ele tem que saber para que ele vai olhar, né? Para que ele está procurando. Outro ponto é as estatísticas do pacote. Então, ver as estatísticas do pacote antes de começar a analisar a fundo ajuda, né, a ele ter uma visão maior, né, dos protocolos utilizados e de quais endpoints e também das conversações. Então, ter uma visão geral, né, do que está acontecendo. Também conhecer, né, os serviços conhecidos. Então, os serviços, hoje em dia, né, tem vários serviços, que no caso os mais conhecidos, por exemplo, são de navegação na web, compartilhamento de arquivos e também e-mail, e tudo isso, no caso, são serviços. E o analista tem que saber qual protocolo está associado a cada serviço, justamente para fazer uma análise mais precisa. E às vezes, né, os atacantes eles usam esses protocolos mais conhecidos, esses serviços mais conhecidos, para se passar despercebido, né, para passar como se fosse um tráfego normal. Então por isso que é importante conhecer o que o normal é e o que o não é normal. Aqui tem uma nota, né, que ele diz que serviços é basicamente uma capacidade ou uma aplicação que facilita operações de rede entre usuários e aplicações, e o protocolo é meio que uma a set of rules, né? Basicamente uma quantidade de regras para identificar o dado e processar ele da maneira certa e transmitir entre a rede. Também é bom saber os serviços desconhecidos. Então, os serviços desconhecidos normalmente eles são red flags, então meio que um alerta para tu ficar esperto. Então, o analista tem que saber, né, sobre protocolos não conhecidos e também saber usar eles rapidamente para fazer uma análise boa. Padrões conhecidos, então também é bom ter conhecimento dos padrões conhecidos. O analista deve saber isso, justamente para detectar anomalias assim que ele bater o olho. Environment, então o ambiente, onde eles têm que saber qual que é a natureza e a dinâmica do ambiente que ele está trabalhando, e isso inclui endereços de IP, hostnames, estruturas de usuário, de username, serviços usados, recursos externos e agendas, né, de manutenção, e também, né, o average, então a média de tráfego que ocorre no sistema que ele está analisando. E você também vai precisar de uma tool, né, uma ferramenta para conseguir gravar e ver e investigar os pacotes. Existem algumas na internet, né, existem várias na real, mas para essa task a gente vai utilizar o Wireshark. O que é o Wireshark e como usar, né? Então o Wireshark ele é uma ferramenta, né, de padrões de indústria utilizada para análise de protocolos de rede e é essencial, né, em qualquer tráfego e em qualquer investigação de tráfego e pacotes. Você pode ver, salvar e também, né, quebrar em várias partes um tráfego de rede com ele. Você pode aprender mais do módulo do TryHack específico para isso, mas aqui a gente já vai aprender bastante coisa sobre ele. Uma ferramenta rápida de demonstração no caso, uma demonstração rápida aqui embaixo está sendo feita dessa ferramenta, né? Então agora tu pode dar um Start Machine e depois lá em cima dar um Split View, que é o que ele basicamente diz aqui. E depois de começar e startar a VM, a gente pode abrir o Wireshark e prosseguir com o walkthrough. Uma vez que você clicou duas vezes no PCAP, ele vai carregar na ferramenta, ou alternativamente você pode simplesmente abrir a ferramenta e arrastar, né, o PCAP. Depois de abrir ele pela primeira vez, pode ser um pouco assustador, né? Você pode ficar um pouco perdido, não saber onde focar, mas a gente pode quebrar o pacote para ficar uma visão muito mais fácil para a gente analisar melhor. As estatísticas elas mostram para a gente um uso geral das portas e serviços, então vai ser um pouco mais fácil, né? Utilizar as estatísticas para ter uma visão geral do pacote capturado. Então, para isso, a gente pode clicar em Statistics e Protocol Hierarchy, né? A hierarquia do protocolo, no menu acima para ver um uso geral das portas e serviços. Então, a gente pode ver aqui o output, que a maioria do tráfego é TCP e HTTP. Então, vamos só esperar a máquina botar. Você também pode ver as conexões, né, por IP e protocolo TCP/UP para ter uma visão geral das portas e serviços também.
incluindo o número total de pacotes transferidos na rede naquele momento, né? Nas portas, em portas particulares e também entre dois hosts. Então, o próximo passo é ver as conversações de IP para fazer um spot, né? Para identificar se tem algum IP suspeito em uso, né? Suspeito ou estranho. Vamos ver se a máquina já botou certinho. Vou dar um show split view aqui. Então, ainda faltam 20 segundos. Ok. Dei um corte aqui só pra máquina bootar, mas eu percebi uma coisa, pessoal. Se demorar muito, né, depois que você clicou aqui em Show Split View, fecha aqui em cima e abre de novo que vai funcionar, tá? Por algum motivo o TryHack me dá uma bugadinha assim às vezes. Então vamos lá, vamos abrir o PCAP, basta clicar 2 vezes nele, que ele já abre com o Wireshark. E vamos fazer essa primeira parte aqui, né? Tá lendo o pacote, ok. Agora a gente pode dar onde é que é? Statistics e Protocol Hierarchy aqui. Então aqui a gente tem uma visão geral. E então a gente já vê, né, que é 99% dos pacotes TCP, né, sendo metade aí com a comunicação por TLS. E cadê o HTTP? Aqui, pouquíssimo comunicação HTTP, né? 0.3 dos pacotes, mas também grande porcentagem de bytes. Mas beleza, então muito tráfego TCP e pouquíssimo HTTP. Ok. Você também pode ver as conexões por IP, né, tal, que eu acabei de ler antes, indo em estatísticas e conversações. Então vamos em estatísticas e conversações e ver se a gente encontra algum IP suspeito. Nós temos endereço A, endereço B, temos esse... Vou até anotar já, porque é bem capaz que a gente vai usar depois. Então vamos anotar aqui, ó. Deixa eu... Aqui, tem um endereço que é esse, 186. Temos o 10, 11, 5137, que são IPs internos, isso, né? E temos aí um IP público 137.37.1.1. E eu acho que é isso, né? Não, tem um que termina com 46 aqui. Vamos anotar também. Eu acho que são esses IPs, né? Mais um aqui, na real. Beleza, vários endereços IPs. Então é basicamente uma máquina aqui, né? Que deve ser da onde a gente capturou o pacote. Conversando com as outras máquinas aqui, que são outros IPs. Ok. Show. Então é isso. IPv6 não tem, TCP. TCP tem alguns, mas são os mesmos endereços. Então você pode navegar na TCP ou DP sessões para ver os detalhes. Legal. Agora que a gente viu uma lista detalhada dos IPs, números de portas, né? Onde que aparecem as portas? Aqui, ó, aparece TCP e o DP, eles aparecem as portas aqui. A gente vê que tem um 80 aqui, que deve ser o que tirou o tráfego HTTP. 3389, se eu não me engano, não é o RDP. E o DP tem o 53 aqui, que é DNS, e 123 eu não me recordo. Mas, ok, vamos lá. E também o número do pacote, do endpoint para o outro. Essa informação vai ajudar a gente a analisar IP suspeitos, conexões e portas. Analise esses detalhes com mais cuidado. A gente pode descobrir algum IP que está sendo usado pelo IET, e eu suponho que seja esse, né? Porque IP da faixa 10 são IPs privados, né? Então provavelmente aqui aconteceu a comunicação interna e aqui aconteceu a comunicação externa, que deve ser do IET bandido. Vamos analisar as coisas encontradas nessa seção. Navegue para a parte TCP, ok? E olhe os resultados. A porta 80 é usada para comunicação, certo? E a porta 70 ela representa o serviço HTTP, correto? Em seguida você pode navegar, você pode ver o serviço DNS se você navegar para a seção de UDP, certo? Que é reconhecido pela porta 53. Então a gente tem dois protocolos para analisar. Antes de continuar a análise, você deve fazer os seguintes checagens e responder algumas questões. Então, analisar basicamente o que a gente respondeu agora, né, a estatística do pacote, identificar os serviços que foram identificados e fazer um check de reputação do IP. Eu acho que a gente pode usar o VirusTotal, que a gente pegou, né? A gente aprendeu, acho que lá em alguma aula de OSINT, para identificar a análise desse IP. Quais IPs estão em uso? Então, são esses aqui, sendo que eu já suspeito desse, então vou deixar ele separado. Vamos fazer um notepad bacana aqui pra gente. IP addresses. Acho que não tem esse S aqui. Não me lembro. Vou deixar IP address. Não precisa salvar. Tem algum IP suspeito?
Eu acho que é esse aqui, né? Suspicious. Alguma porta suspeita foi detectada? Eu não diria suspeita, tá? Mas tem o DNS 53 que ele alertou. E tem o HTTP 80 que ele alertou também. Aqui é o UDP. E aqui é TCP. Quais portas foram usadas e quais serviços? Tá, tem a 53, a 80, também tem tá, Other Ports. TCP. TCP a gente tem a porta 3389. TCP. And 123 UDP. UDP. Certo? Deixa eu até pesquisar. Port 123 UDP. Vamos ver o que é. SG Services and Protocols. Tá, não é uma porta muito famosa, mas eu já vi aqui que está conhecida por riscos de segurança, aplicações de trojans. Então, curioso, né? Curioso. Vamos ver se a gente consegue pesquisar pelo endereço IP aqui e ver se ele é suspeito. Vou dar um Enter. E parece que ele detectou um malware aqui, né? Então, coisa de segurança deu flag nesse IP como suspeito, como malicioso, né? Beleza. Tem algum... Is there an abnormal level of traffic? Tem algum tráfego anormal nas portas ou nos serviços? Eu não sei se precisa analisar mais a fundo, mas eu acredito que ainda não, porque ele não ensinou, né? A gente poderia clicar aqui, clicar lá nos pacotes e analisar, mas por enquanto não consegui reconhecer. Nota, você pode usar as ferramentas de OSINT mencionadas no dia 6 para conduzir a análise de suspeita do endereço IP. Nota, você não pode, né, totalmente confiar nessa reputação se você não achou nada suspeito até agora. O que a gente ainda não achou, né? Você ainda vai precisar analisar mais para identificar outras anomalias suspeitas. E se você também não sabe, né, identificar quais portas, você pode fazer um Google Docs para pesquisar elas. Isso foi ensinado no dia 3. Mas a gente aqui já tem de cabeça, né, tranquilamente. Então, depois de ver essas conversações, a gente analisou algumas informações, né? Endereço de origem e destino, né, de IP, alguns protocolos, alguns números de portas e alguns serviços. Então agora a gente vai focar no HTTP e no DNS, né? Por natureza, esses protocolos, tudo que é transferido neles é clear text, né? É texto claro. Então, nesse estágio, filtrar os pacotes DNS para ver, interagir e ver a interação dos domínios é um bom começo para ir a fundo na análise desses dados em texto claro. Então, a gente pode fechar a window, né, a janela de estatística, e pesquisar por DNS aqui para filtrar esse tipo de tráfego. Então, filtrar, beleza. O tráfego de DNS vai ajudar a gente a identificar endereços de domínios conectados para decidir se eles são afiliados com ameaças suspeitas ou com os APTs, né, dos IETs bandidos. Clique no primeiro pacote, beleza, e use a seção, né, de baixo da esquerda, né, inferior esquerda, para ver os detalhes dos pacotes. Aqui tem algumas seções, né, colapsadas, que correspondem cada uma responde a uma seção. Você pode expandir elas para ver alguns detalhes. Então você vai conseguir você vai conseguir encontrar o domínio que interagiu, né? Embaixo da seção de queries, que é essa aqui, né? Veja o exemplo abaixo, que é aquele ofusca, né? Para a gente não pegar as informações que a gente vai ter que utilizar nas respostas depois. Então essa é a seção aqui, né? Query. E aqui tem uma query de flags, que são as flags que a query está utilizando, ok? E aqui a gente tem um endereço, né, de DNS aqui, já vamos anotar ele também. Eu não sei se esse é o endereço do servidor do DNS que está utilizando, mas eu vou colocar como, tá? Não garanto para vocês. Faltou um T aqui. CDN, beleza. Mas eu acredito que seja. Agora, continuando, antes de continuar, né, para análise HTTP, garanto que você respondeu as seguintes perguntas. Checar as queries DNS, então a gente checou, e algumas respostas também. Eu não sei quais respostas ele está dizendo. Essas aqui, provavelmente, tem uma answer aqui. Mas, beleza, a gente achou ali as answers, né, que contém ali o endereço DNS suspeito. Aqui tem um Best Festival também.
Ele faz outra query aqui, vou botar other query, ele faz para o Best Festival Company. Esse endereço, né, é o nosso endereço da nossa companhia. Vamos lá. Perguntas a responder. Quais desses domínios são comunicáveis, né? Which domain headers are communicated? Então, quase se comunicaram. Então, a gente já colocou aqui os dois. Essa comunicação contém alguns endereços suspeitos? Isso aqui, né? Endereço suspeito porque é do bandido Yeti, do Yeti bandido. E se as queries parecem suspeitas ou mal formadas, no caso só essa query fazendo, chamando esse endereço DNS que provavelmente não está na lista da nossa empresa. Então a gente descobriu, né, que as conexões de endereços de domínio, e agora a gente está um passo mais perto de identificar os padrões do adversário, né, das ações do adversário e nesse caso do APT do Yeti Bandido. Você provavelmente percebeu alguns sinais, né, de endereços suspeitos, né, até agora onde a gente chegou. Então vamos filtrar por HTTP para ver o tráfego HTTP e entender o que está acontecendo. Para fazer isso é só usar o filtro HTTP aqui em cima. A gente já filtrou os 4 pacotes. Clique no primeiro pacote e veja os detalhes. Né? Em HTTP, a request get é usada pelo cliente para enviar uma request para o servidor. Normalmente, essa request ela acaba recebendo alguns dados ou recursos. Entretanto, portanto, eu acredito que seja therefore, a gente vai olhar essas requests para ver se tem algum endpoint, para ver se algum endpoint está pedindo por algum recurso de outros servidores através do protocolo HTTP. Então a gente pode aplicar o filtro e expandir aqui, né, a aba de Hypertext Transfer Protocol. E expandindo essa seção, a gente vai focar nas request get. Né? Então você vai encontrar alguns paths, alguns caminhos de recursos solicitados através da seção de Full Request URI. Então, nessa seção aqui. A gente já vê aqui também, né, um caminho completo e qual arquivo que ele está pedindo. Você também pode analisar o User Agent, né, para ver se tem algum User Agent suspeito. Aqui parece que não, é só um Mozilla no Firefox normal. Vamos ver se algum outro tem algum User Agent suspeito. Opa, ele abriu. Eu acho que eu cliquei no link ali, né? Vamos ver se tem algum User Agent suspeito por aqui. Cadê o User Agent desse cara aqui? Parece que não está aqui. Aqui temos um User Agent estranho, né? Que é do NIM. Lembra que o NIM foi aquele compilador do malware que a gente analisou na task anterior, se eu não me engano, ou alguma anterior. Beleza, suspeito. E aqui também não tem User Agent, porque aqui eu acho que é a resposta, né? Request, Response, Request, Response. Por isso que não tem as User Agents aqui. Tranquilo. Então a gente já analisou e vamos responder as seguintes perguntas, né? A gente checou os HTTPs, sim. A gente checou o Request URI, checamos, né? Tem aquela suspeita lá. Endereços que foram solicitados, ok? E também os User Agents utilizados, né? Estranhos também. Questões a responder. Quais endereços foram comunicados? Vamos responder aqui então. HTTP. Ele solicitou esse cara aqui, né? HTTP, taranã, cdn, bandit, yeti. .thm/mystery gift, né? Ele está baixando esse executável aí que é aquele malware que a gente analisou já. E ele também faz comunicação com esse cara aqui, ó, com o Best Festival. Então vamos copiar aqui de cima mesmo. E ele solicita o favicon. Cadê? Eu consigo ver o endereço completo aqui. favicon.icon. Ok. Vou anotar o user agent também. Tem algum recurso compartilhado entre eles? Sim, é esse .exe aqui, né, que está sendo baixado. Opa, escrevi errado aqui, é gift. Tem algum evento de compartilhamento de arquivos? Qual host contém esses arquivos? A gente já anotou então, esse aqui tem esse aqui, né, o .exe é do Bandit, e o favicon é desse cara aqui, beleza. E se tem algum user agent suspeito, temos esse user agent suspeito que é o NIM, né? Então, user agent NIM LTP client, esse cara aqui.
suspeito. Vamos lá. Aqui você deve identificar, né, as conexões stealth, né, escondidas do Yeti bandido. Identificamos. Isso parece, né, um grupo, um apt. Ele acabou utilizando, né, parece que eles utilizaram alguns serviços usados diariamente, que é justamente o serviço de DNS, que a gente sempre está fazendo consulta DNS por trás dos pontos, por trás dos panos, e também o HTTP. E isso justamente para criar menos barulho, né, para evitar ser detectado. Então essa investigação ela não contém nenhum padrão, algum padrão anômalo, né, anormal, como scan, brute force ou exploitation. Entretanto, né, tem essas conexões suspeitas e esse compartilhamento de arquivos. Então, isso são red flags e requerem uma análise mais profunda. Mesmo assim, tem alguns passos para a gente fazer antes de concluir o caso e levar isso para os analistas mais acima, né? Mas, basicamente, a gente, né, em resumo, a gente identificou dois endereços suspeitos. To Unidentified Domain Address. No caso, eu acho que esse aqui é suspeito e não sei se tem outro, porque esse aqui é o nosso endereço, né? Talvez tenha algum outro que eu não identifiquei, mas vamos lá. Beleza, associado, né, ao Yeti bandido. E a gente também identificou o endereço de IP, portas, número das portas e também os endereços de domínio. Então, o nosso próximo passo é focar no compartilhamento de arquivos. Então, vamos extrair, né, esses arquivos que foram compartilhados e conduzir uma análise de fundamento, né, uma análise simples, antes de finalizar essa análise. Então, a gente pode usar aqui no File, Export Object e HTTP. E a gente consegue achar aqui, né, os dois arquivos. Vamos salvar os dois. Dar um Save All. Vamos deixar aqui no desktop mesmo, sem problemas. E agora a gente pode minimizar o Wireshark e utilizar o SHA-256-SAM para verificar o hash desses arquivos. Então vamos lá. E depois jogar eles no VirusTotal para ver a reputação desses arquivos. É claro que o nosso favicon, né, não vai ter nada demais, mas faz parte da tarefa, então vamos fazer. Então a gente pode usar o SHA-256-SAM no favicon, que é o que não vai retornar nada provavelmente para nós. Opa, eu botei um SHAN, é só SAM aqui. Vamos pegar esse SHA então, dar um copy nele, vamos colar aqui. A gente pode voltar já. Muito provável que não vai achar nada. Tranquilo, favicon é, né, um arquivo padrão de web. Mas agora vamos achar o suspeito, que é o SHA-256-SAM do Mystery Gift, que vai retornar como potencialmente malicioso para nós, né? Dá um enter aqui e já vou anotar o SHA-256 dele, que talvez a gente tenha que usar depois. Não precisa salvar. Bom, muito malware, né? 43 vendedores de segurança já identificaram isso como malware, então com certeza isso é suspeito. Então, antes de prosseguir a análise, vamos checar os arquivos compartilhados, os hashes e a reputação deles, já fizemos. Quais são os arquivos compartilhados? Já sabemos também, né? Que são esses dois. Como é que, se a reputação do hash dele está marcada como suspeito, então só de um. E quais domínios eles hosteiam esses arquivos? Nesse caso, é o do Yeti bandido. Então, depois de completar os passos demonstrados, a gente consegue verificar que um dos arquivos é malicioso. E antes de concluir a análise, a gente precisa fazer a correlação, né, dos encontrados e fazer um recall, né, do endereço, que a gente já fez. Então, antes de... quer dizer, depois de... After finishing... After depois, né? Nossa, deu uma bugada legal. Depois de finalizar isso, a gente pode finalmente... A gente terminou a análise, né, fundamental de uma análise de pacotes. E nosso próximo passo é criar um report, né, dos encontrados e depois escalar isso para os analistas mais especialistas, né, que estão um nível acima, que vão conduzir uma análise mais profunda. Então, com essa task a gente conseguiu fazer algumas coisas, por exemplo, identificar as seguintes informações. Endereços suspeitos analisados associados ao Yeti bandido, endereços de domínio suspeitos também, conexões com endereços suspeitos, algumas URI foram solicitadas, user agents usados, nomes de arquivos compartilhados, suas extensões e também os hashes, e o nome, né, dos
servidores que hosteiam esses arquivos compartilhados. Então isso foi uma análise inicial, né, de um arquivo PCAP. Pode ser feita uma análise mais profunda, né, que vai criar algumas regras de detecções. Então a gente pode criar essas regras agora justamente baseado nas informações que a gente conseguiu no futuro para bloquear justamente essas atividades maliciosas. Então agora é hora de botar isso em prática. Responda aí as perguntas para ajudar o time de SOC do Papai Noel e analisar esse tráfego suspeito, que basicamente a gente foi seguindo o walkthrough e já fez, né? Então vamos lá. Entre no arquivo do protocolo, que foi onde a gente entrou antes, lá nas estatísticas, né? Aqui, qual é a porcentagem de HTTP? Então a porcentagem de HTTP é tá, aqui tá filtrado, né? Tem que tirar o filtro. A HTTP nós temos 0.3 de tráfego apenas, tá? Ok? Entra na aba de conversações, vamos lá. Conversation, qual porta tem mais de 1000 pacotes? Lá no TCP, e que tem mais de 1000 pacotes é a 3389. Que se não me engano é RDP, só vou garantir aqui. É RDP, certo. Qual que é o nome do serviço, o protocolo usado que tem mais de 1000 pacotes? Bom, que tem mais de 1000 pacotes é o RDP, que eu acabei de ver. É a mesma porta, eu achei que ia ser outra porta por algum motivo. Então filtre os pacotes DNS, quais são os nomes de domínios em ordem alfabética, então vamos botar. Então começa primeiro com o Best Festival, né? Essa é a ordem alfabética. Vírgula e o CDN. Opa. Não foi? Tem que dar um espaço aqui, talvez. Não entendi qual formato que ele quer. Não entendi esse formato aqui. Ah, Defanged tem que ter esse negocinho do lado. Tá, então tem que ser assim, eu acho. Tem que botar um ponto em cada um desses caras. Assim. No caso, o best vem antes, né? Ué. Quem copiou o ponto THM aqui? Ponto tan, 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 ponto. O ponto já foi. THM. Acho que é isso. Beleza. Filtros pacotes HTTP. What are the names of the... Quais são o nome dos arquivos solicitados? E isso em ordem e também em modo defanged. Então o primeiro é o Mystery Gift. Não, o primeiro é o favicon. Com esses carinhas, vírgula, Mystery Gift. Eu não sei porque ele precisa da resposta em modo defanged, mas tudo bem. Beleza, qual o endereço de IP que baixou o arquivo executável? O endereço de IP então é esse cara aqui, né? O que o endereço que baixou não é esse, porque esse aqui é o endereço da onde a gente baixou, e não qual foi que baixou. O endereço que baixou, vamos fazer um HTTP aqui. O endereço que baixou foi, ele que é o executável, então foi esse aqui, né? Então foi o 10.10.29.186, foi esse cara aqui. Então vamos botar ele em modo defanged. E acho que essa é a resposta que ele quer. Opa, legal. Qual o endereço de domínio que hospeda esse arquivo malicioso? Então é esse cara aqui. Legal. E qual foi o user agent usado para baixar o arquivo? Para baixar o arquivo foi o Firefox, foi o Mozilla mesmo, normal. Ou aqui ele baixou também.
Ah, não, tem que pegar a resposta na real, né? Não, a resposta não tem nem user range. O arquivo não executável, perdão. Qual foi o user range usado para baixar o arquivo não executável? Então é esse aqui mesmo que a gente já copiou aqui, né? Tá certo. Engano meu. Exporte os objetos, qual que é o hash do arquivo executável? Já imaginei que ele ia perguntar mesmo. É, pesquise então por esse hash, né, no VirusTotal e navegue até o Behavior Section, então aqui. E existem múltiplos endereços associados a esse arquivo. Quais são os endereços conectados? Então tem que fazer em ordem numérica e indefanged. Please note that the VT entry changes. Tá. Note que a entrada do VirusTotal mudou desde o walkthrough original, o vídeo original. Então cheque, né, de fato o website, não vai só pelo walkthrough, para ver os endereços que você precisa. Então se você olhar o walkthrough aqui que está lá em cima por padrão, provavelmente não vai ser a mesma resposta. Então vamos olhar aqui e onde é que a gente tem os endereços IPs associados. Aqui temos alguns. Temos esse aqui, mas qual que ele quer em específico? Ou ele quer todos? Será que ele quer todos? Poxa vida, vamos lá então. Não precisa da porta. Deve ter um modo fácil de deixar ele defanged. Deve ser justamente. Será que o CyberChef faz isso pra gente? Eu lembro que a gente fez lá e utilizou a opção do defanged. Vou cortar isso aqui. Defang IP address. Aqui, show. Ele cortou a vírgula? Não, né? Então, vamos testar. Não funcionou. Bom, galera, me enrolei um pouco aqui, mas cliquei na dica e basicamente aqui ele diz que está interessado em conexões TCP apenas. Então eu só copiei esses endereços aqui, coloquei aqui no Defang e peguei o output e colei aqui. Então é isso. Se você gostou de trabalhar com Wireshark, a gente tem um módulo muito compreensível, né, sobre o Wireshark aqui. Se você quer ir mais a fundo, você pode fazer a run de segurança de rede e análise de tráfego, certo? Tem várias runs aqui. Mas é isso então. Obrigado por assistir. Qualquer dúvida, YouTube ou LinkedIn. E até a próxima task. Valeu, falou!